assim, eu e Léo, a gente conversou bastante nos programas, nos últimos 2 jogos do Ceará, e a gente via que, assim, o time do Ceará, ele tinha voltado ao estágio em que estava no final da passagem do Marquinhos Santos. Era um time sem intensidade, sem força ofensiva, que sofria muito defensivamente e que parecia, assim, estar num dano psicológico praticamente irremediável para brigar pela permanência na Série A. Pois bem, o que a gente viu no início dessa partida parece ter sido, assim, o último respiro do Ceará, porque, assim, parece um time que vai buscar a vitória, que vai tentar correr atrás do resultado, que começa a esboçar a intensidade que a gente tanto falou do início da passagem do Lúcio pelo time, só que o time vai tentando e a bola vai não entrando, e aí cerca, mas não consegue chegar. Alguns jogadores muito abaixo, sem conseguir o último passe para poder deixar o jogador na cara do gol, sem conseguir produzir. Na verdade, assim, o que eu vi do Ceará no ataque é aquele arame liso. É o cara que cerca, mas não ofende. E aí, assim, essa dinâmica do Ceará, apesar de estar melhor em campo, mas não conseguir ofender o time do Goiás, faz com que o time vá para o intervalo empatado em 0-0. Ok, conseguiu criar 2 grandes chances. E aí, assim, realmente, mérito do Tadeu na defesa da cabeçada do jogo e sorte do Goiás na bola que o Guilherme Castilho arremata e acerta a travessão. E aí, assim, para mim, um retrato do momento da relação do Ceará com a sua torcida acontece ali quando acaba o primeiro tempo. Há um ensaio de alguns apupos de vaia por causa do resultado, só que aí logo é coberto por aplausos de uma torcida que viu um time jogar um futebol abaixo da crítica nas últimas 2 partidas, e especialmente contra o Coritiba, porque estava presente no Castelão em número menor do que a gente está acostumado, coisa que se repetiu hoje, mas esteve presente e tentou empurrar o time. E aí, assim, o recado que fica é: se vocês jogarem, a gente vai ajudar. Agora, por favor, joguem por nós. E aí, assim, esse recado parece que é meio entendido já no primeiro tempo, porque já nesse final do primeiro tempo, porque aí no segundo tempo o Ceará meio que volta para uma blitz já nos minutos iniciais, e aí com 2 minutos de jogo o Mendonça vai lá e faz um gol. E aí, quando tudo parecia que ia dar certo, que o Ceará ia conseguir, tipo, religar de maneira mais íntima esse elo entre a torcida e o time, aí vem o cara que era o provável ídolo, o cara que é a referência técnica, que é a liderança, e faz o papelão. Provável ídolo não, né? O ídolo. O provável ídolo, né? Porque, assim, faltava pouco para esse elo se fechar. Só que aí o Vina tá fazendo questão de fazer eu acho que ele atingiu o patamar de ídolo e ele eu sempre dizia que o ídolo, o Vina, ele atingiu o status de ídolo. Fiz várias postagens sobre isso em podcast, também já falei. Mas a situação seria confirmada dele ser um ídolo dependendo da forma como ele sairia do clube. E ele em condições normais é um pouco assim. Com o Vina, isso tem que ser... A gente bota uma lupa, né, Léo? Porque com o Vina o negócio ele atinge sempre um status e sempre sai queimado. Essa história de se confirmar depois que sai, normalmente é assim. O cara às vezes é ídolo, mas tiver mais 2 meses ali e fizer merda, vai tudo para água abaixo. Mas com o Vina acontece sempre, né? Exatamente. E aí, por isso, esse asterisco do provável ídolo, porque é uma figura que a gente já conhece. E a gente sabe como é, assim, os fechamentos de ciclo dele como são. E aí, assim, foi um negócio que eu até falei em off e vou repetir, assim, eu acho que já passou da hora de, se o Ceará tem presidente, tem diretoria, alguma atitude ser tomada. E aí, assim, conhecendo o Ceará mais de perto, nesse tempo que eu venho cobrindo o clube, e ouvindo muito do que Léo tem a dizer, a gente sabe que não vai haver essa cobrança. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não é possível
um clube de futebol profissional ver um jogador protagonizar tamanha estupidez, porque eu acho que rompe a barreira da responsabilidade, da burrice, da insensatez. A expulsão foi uma coisa estúpida. O cara vai lá, reclama, toma um amarelo. Acha pouco, vai lá e toma um segundo. E aí, assim, eu fui buscar os números de cartões amarelos do Ceará e no Brasileirão, no Brasileirão e no geral, o líder em cartões amarelos do Ceará é o Richardson, jogador de combate, que é o cara que está sempre lá naquele jogo mais físico, de proteger a linha de zaga. Ao todo, o Richardson tem 17 cartões na temporada, 10 no Brasileirão. Ou seja, foi suspenso, cumpriu a suspensão contra o Curitiba e agora já tomou mais um, né? Já inaugurou o 4º ciclo de cartões. E aí, você olhando, o segundo colocado em cartões do Ceará na temporada é o Vino, que tem 15 cartões, 8 na Série A, sendo que desses cartões da Série A, ele foi expulso de maneira indireta, ou seja, por 2 amarelos, 2 vezes, coisa que o Richardson não foi nenhuma. Então, assim, quando o Lúcio abre a boca para dizer que não é um problema, tudo bem não ser um problema para você, porque a gente, conhecendo o Lúcio como jogador, a gente sabe que essa era uma postura muito dele também. Ele ser o cara de interpelar juiz, de tipo fazer aquela falta para matar contra-ataque. Era um cara que também recebia muito cartão. Só que aí parece que a chave dele ainda não virou, de que ele deixou de ser a liderança em campo para ser o cara que comanda o time. Então isso sim deveria ser um problema para ele. E aí, assim, a entrevista dele se torna ainda mais infeliz quando a gente vê o que aconteceu hoje. E aí, assim, o Vina foi expulso, o Lúcio mexe as peças para tentar fazer com que o Ceará consiga se defender com 2 linhas de 4, né? Até o momento, pelo menos para mim, até ver como o time se desenha em campo, eu acho que ele mexe certo, inclusive com a entrada do Lima, que depois que ele entra em campo é que se prova que realmente a fase do Lima é inacreditável. A queda de confiança dele após ter sido sacado do time titular e voltar a ser suplente é um negócio que, assim, é assustador a queda de desempenho, e essa queda de desempenho, para mim, responde muito a partir da falta de confiança que o jogador tem em campo. O Lima, que era o cara para ser o guardião da bola, que era o cara da bola de confiança, que não desperdiçava a bola, que cuidava bem da bola, e que fazia com que o Ceará não sofresse contra-ataques, hoje não consegue produzir mais nada. Assim, é uma peça que entra em praticamente todos os jogos, e é uma peça nula, para não dizer que é uma peça danosa ao esquema muitas vezes. E aí, assim, o Ceará, fechadinho, vai segurando a pressão, o Jair vai também mexendo suas peças, coloca 2 centroavantes para poder pressionar a defesa, que tinha respondido muito bem ao Pedro Raul. A linha de 3 zagueiros conseguiu anular o cara que é o artilheiro do Brasileirão, certo? O Luiz Otávio, meio que como uma sombra dele ao longo de todo o jogo, conseguiu fazer com que ele praticamente não jogasse. E aí, assim, com um jogador a menos, com a defesa mais pressionada e com o Goiás buscando o ritmo de ir ao ataque, ter poder de fogo e tentar buscar um empate, assim, o Ceará conseguiu sobreviver durante 33 minutos sem sofrer o gol. Assim, é mais de 1/3 da partida sendo martelado e tentando sobreviver de todos os jeitos. Porque todo mundo sabia o quanto era importante essa sobrevivência para o Ceará. Era uma vitória que ia colocar o time a 4 pontos do primeiro time fora da zona, certo? Do primeiro time da zona, que é o Cuiabá com 30, que ia dar um respiro na relação que tem sido espinhosa entre a torcida e o time, e que ia fazer com que o Ceará, que tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro no domingo, sem 2 de seus principais jogadores, porque Mendonça não joga suspenso e Vina suspenso pela expulsão também não joga, com que o Ceará não tivesse a obrigação de ir ao Mineirão e tentar arrumar algum resultado. Mas aí, numa bola mal batida pelo Felipe Bastos, a fase, quando é ruim, acaba que não dá.
como o Léo muito bem disse, assim, a bola não deixa de entrar por acaso e não entra por acaso. E aí, assim, para coroar essa atuação individual e responsável do Vina, a bola que o Felipe Bastos bate, sobra no pé do Nicolas, que faz o gol. E aí, assim, tem todo o suspense, né, no estádio, porque é uma revisão lenta. O VAR chama o juiz, o lance fica sendo revisado durante quase 5 minutos, e aí, com tons ainda mais cruéis, o Ceará toma empate. E aí, assim, tá, tudo bem, a gente tá com um jogador a menos, mas vamos tentar aprontar alguma coisa lá na frente. Mas é muito difícil, especialmente vendo a partir de um prisma que a gente comenta quase todo jogo. O psicológico do Ceará é muito abalado, tá muito abalado. A confiança desse time é praticamente inexistente. E aí, assim, um time com um a menos, que tá jogando sem confiança e que a torcida passa a se afastar, aí é praticamente impossível conseguir reverter qualquer resultado. Léo falou que assim, realmente a torcida do Ceará estava fazendo a diferença para o clube, e aí eu concordo muito, mas nos últimos 2 jogos fui buscar os públicos, e eu acho que até a torcida mesmo deu uma freada no apoio, porque contra o Curitiba foram 13, quase 14 mil de público, e hoje foram um pouco mais de 16.500 torcedores, que é um público muito abaixo do que a gente se acostumou a ver no Castelão, mesmo sendo um horário horroroso, porque a gente sabe que quarta-feira, às 7 horas da noite, é um horário muito complicado para se chegar, mas parece que esse distanciamento do time para com a torcida meio que já não reconhecer mais o time, parece que começa a se consolidar. E aí, assim, parece que é mais uma pedrinha no caminho do rebaixamento que vem sendo colocada para ver onde é que vai dar esse caminho do Ceará em 2022. E além de tudo, né, assim, você falou aí, e eu queria ouvir Léo um pouco também, com dose de crueldade, né? Enquanto eu vou vendo o jogo e vou sempre tentando pegar algum gancho para trazer para cá, para a gente sair um pouco do jogo, e claro que nessa reta final é tabela, né? É assim, a situação da tabela, os adversários diretos que estão jogando, e num determinado momento estava o Ceará vencendo, o Cuiabá já tinha perdido na rodada, né? Avaí e Coritiba ainda vão jogar, e estava o Atlético Goianiense em casa empatando ali, estava perdendo, mas nesse momento estava empatando com o Fluminense. Então ali era um resultado bom para o Ceará, uma tabela podia ser melhor, porque o Atlético podia estar perdendo, mas estava empatando em casa, ok. E aí o Atlético vence, consegue a virada, e o Ceará toma a pancada aos 47 segundo tempo, Léo. Então, assim, o que estava sendo uma quarta-feira boa para o Ceará passa a ser tenebrosa, porque o Atlético Goianiense, a gente pode dizer, hoje está completamente na briga, né? E é um time que tem justamente o que o Ceará não tem, né? Então, é um time que, bem mais limitado em termos de elenco há muito tempo, consegue coisas além, né? Assim, vai além na Sul-Americana. E tem um presidente que é justamente o oposto, assim, com todas as críticas que você pode ser feita, assim, é um personagem bem bizarro também, o presidente do Atlético Goianiense, bem controverso, mas é um cara que vai para a câmera e diz, meu irmão, é isso aí, se não ganhar daqui a 3 jogos, vamos começar a reformular aqui, mandar a gente embora, porque vamos preparar para a Série B. É um cara que vai do seu jeito ali, a lá Petralha, a lá Eurico, mal comparando, mas é um cara que chama a responsabilidade, um cara que faz justamente o oposto do que o presidente do Ceará faz. Assim, ele some, ele se esconde, né? E até um apelido que é engraçado como as coisas acontecem. A gente brinca que o presidente do Ceará ele é um maior gerador de memes do futebol brasileiro. Assim, ele gera memes contra ele. Tipo assim, o Ceará perdeu a final da Copa do Nordeste, aí perdeu a final do Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, perdeu o Cearense de Fortaleza. Mas ninguém ganha, mas é normal, a gente ganhou a Copa do Nordeste agora, é muito difícil o time. Quem é que ganha? O Cearense, Copa do Nordeste. No ano seguinte o rival vai e ganha 2. Ganha a Copa do Nordeste, ganha o Cearense. Ele é um meme para, tipo, ficar repercutindo na torcida. E é engraçado, assim, essa fama do presidente do Ceará sumir após as derrotas já virou piada, assim, e assim, o presidente perdeu, ele se esconde. Aí, em meio a um treino, assim, o repórter filmando, aí aparece ele só botando a cabeça assim, atrás do muro, assim, bota a cabeça e se esconde. Aí
É um meme pronto, cara. É um meme pronto, assim. E é uma postura de um presidente que dá a sensação para a torcida que está abandonado mesmo. Assim. O clube está abandonado, dá a sensação para o jogador, dá a sensação para o funcionário. É o velho ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? E é muito isso, assim, no Ceará. É a sensação que cada um faz o que quer lá.